Dragon Ball vs Yu Yu Hakusho em uma batalha feroz de fúria e ódio. É uma batalha de ambos personagens completamente imparáveis, sabe? Não tem nada mais emocionante do que dois caras fortes se socando até a morte, jogando um prato de raiva um no outro e pronto. Broly, o lendário Saiyajin, é um personagem introduzido nos filmes de Dragon Ball Z, não sendo parte da história canônica original de Akira Toriyama. Ele nasceu no mesmo dia que Goku, com um poder incrivelmente alto, 10.000, o que despertou ciúmes do Rei Vegeta. Por isso, Broly foi exilado com seu pai, Paragus, para um planeta distante. História de Paragus controla Broly com um dispositivo para conter sua raiva, buscando vingança contra o Rei Vegeta e a família real Saiyajin. Confronto com Goku. Broly desenvolveu uma obsessão por Goku, devido ao choro do bebê Goku quando eles eram recém-nascidos, que o perturbava e desencadeava sua fúria. Luta contra os Guerreiros Z. Broly enfrenta Goku, Vegeta, Gohan, Trunks e Piccolo, demonstrando um poder destrutivo massivo, sendo considerado o lendário Super Saiyajin. Derrota. Goku, com a ajuda dos outros Guerreiros Z, consegue derrotar Broly, mas ele retorna em outro filme, Bio Broly. Em um combate final, Broly é ressuscitado como um clone biônico, conhecido como Bio Broly, mas é novamente derrotado. Diferenças entre Broly clássico e de Dragon Ball Super. Canonidade. O Broly dos filmes clássico não é canônico, enquanto o Broly de Dragon Ball Super é parte da história oficial. Personalidade. O Broly clássico é retratado como um vilão maníaco, enquanto o Broly de Dragon Ball Super é mais complexo, com uma história de fundo e motivações mais profundas. Poder. Embora ambos sejam extremamente poderosos, o Broly de Dragon Ball Super tem um poder que aumenta rapidamente com a luta, e pode alcançar níveis de poder ainda maiores do que Broly clássico. Destruiu seções inteiras da Galáxia do Sul, e a destruiu com o tempo e com poder restrito. Com o Super Saiyajin tipo 1, conseguiu trocar com Goku, muito maior com o lendário Super Saiyajin, muito superior a antes, com sua forma lendária. Dominou completamente os Guerreiros Z, como Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo e Trunks. Pelo menos nível multigaláxia de elevação, no mínimo, vastamente superior a Gohan da saga Saiyajin, que resistiu ao puxão gravitacional da Zona Morta. A agressividade natural dos Saiyajins torna o usuário mais agressivo e malicioso. Sua própria transformação em Super Saiyajin é originalmente limitada pela coroa de Paragus, restringindo seu poder, mas ele eventualmente aumenta o suficiente para quebrá-la e acessar seu poder total, Super Saiyajin lendário. Broly acessou essa transformação única quando era criança, quando Frieza destruiu o planeta Vegeta. Essa transformação de primeira classe aumenta seu poder drasticamente. O Torneio do Mundo Demoníaco, também conhecido como Torneio das Trevas, é uma competição de artes marciais sombrias, realizada na Ilha do Pescoço Pendurado, na tradução. Este torneio é organizado por chefões do crimes gananciosos, com alguns dos demônios mais miseráveis participando. As pessoas geralmente vêm para apostar e se divertir, então basicamente uma bet demoníaca talvez? Não sei exatamente o quanto isso importa, de qualquer forma. Os lutadores, por outro lado, vêm por causa da sua sede de sangue e por terem a chance de desejar o que quiserem. Só o mais forte de todos sobrevive ao final do torneio. O vencedor de um deles, surpreendentemente, não era um demônio, mas um humano, Toguro. Mas veja bem, Toguro não estava mentalmente em boas condições, já que todas as pessoas que frequentavam seu dojo foram mortas, forçando Toguro a participar do torneio. Já que todas as pessoas que frequentaram seu dojo foram mortas, forçando Toguro a participar do torneio. Quando ele vingou seu dojo no final matando Kairen, sua mente estava distorcida. Então ele desejou se tornar um demônio junto com seu irmão, como aquele que ele tinha acabado de matar. O lado bom é que ele virou um cara durão, que chuta bundas e bebe suco de laranja. Ele disse que preferia suco de laranja do que álcool. Apesar de se tornar um demônio, Toguro manteve seu próprio código de honra, não tendo paciência para pessoas desonrosas. Possivelmente devido ao trauma causado pelo assassino de seu dojo, Toguro tinha um desejo de morte em combate, enquanto usava todo o seu poder. Isso fez com que ele procurasse constantemente pessoas que pudessem desafiá-lo. Mesmo que ele não consiga a luta que quer, ele ainda respeitará aqueles que podem lhe dar algum desafio real, o que é realmente difícil considerando seus poderes. Técnicas, movimentos, poder bruto. A grande maioria dos ataques de Toguro são originados de sua força, negando assim a necessidade de técnicas reais de artes marciais. Apesar do Toguro frequentemente adotar uma postura de luta durante o combate. Aura danificante. Toguro é capaz de utilizar sua energia demoníaca como uma aura para atacar. Bala de giro de dedo. Toguro simplesmente move um dedo, e graças à sua habilidade de manipulação muscular, uma pequena explosão de vácuo interrompe a ação, resultando em um ataque de longo alcance. Golpe mortal de braço.
Toguro simplesmente carrega energia do seu braço antes de atacar, com um gesto de varredura com as costas na mão. Regeneração. Toguro pode se regenerar quase instantaneamente da maioria dos ferimentos, desde que tenha energia o suficiente. Absorção de alma. Como dito por Toguro, quando ele estava em 100%, permanecer em sua força máxima é altamente exigente, a ponto de seu corpo ir enviar impulsos para devorar as almas dos vivos. Velocidade sobre-humana. Toguro podia se mover rápido o suficiente para não ser visto e desaparecer. Apesar de seu passado como professor de um dojo, Toguro se concentra principalmente na força bruta, que é justificado, considerando que suas mãos parecem ser suficientes para realizar o trabalho. Embora ele seja muito impressionante em sua forma básica, Toguro pode ficar mais forte dependendo de quanto seu poder máximo ele libera, variando de 0 a 100%, o que torna ainda mais forte, deixando-o ainda mais incrível e também aterrorizante. Ele é tão poderoso que consegue competir com Yuzuki, que destruiu uma parede de estádio, além de vários quilômetros de floresta e uma grande quantidade de água. Calculamos que isso equivale a mais de 4 quilotons de TNT. Mesmo Yuzuki desviou de flechas elétricas, e ele pode escalar até alguém com quem Yuzuki é comparável, Riei, que destruiu metade de uma grande cúpula e criou uma trincheira no chão. Calculamos que isso tenha cerca de 4 megatons. Apesar de seu poder, no final da história, Yuzuki se mostrou um guerreiro digno de até mesmo mais que 100% do seu poder, dando ao Toguro o que ele queria, uma morte digna. Os combatentes estão prontos. Vamos acabar com esse debate de uma vez por todas. Você será o primeiro a morrer, é melhor ficar preparado. Eu vou começar com 80%. É isso aí, naturalmente o lixo nunca deixará de ser lixo. Você é um ser asqueroso. Estou vendo que está fazendo o que pode, mas o seu fim não vai demorar a chegar. Usarei os meus 100%. Não pense que vai me vencer só porque absorveu os poderes. Eu duvido.
Agora vou manifestar toda a força que eu tenho. É agora! Aproxime-se. Prometo que não deixe você morrer tão facilmente. Não é verdade! Que foi? Não vai mais lutar? Gosto desse olhar. Sempre desafiei esse tipo de cara e sempre ganhei pisando no cadáver. Mesmo quando o adversário era fraco, eu lutava seriamente. Agora vou manifestar toda a força que eu tenho. É agora! Poder total. 100% do meu poder. Espero que consiga depois dessa. Continua vivo esse inseto insolente. A diferença de nível de poder e destruição é vasta. Broly lida com planetas, enquanto Toguro domina arenas e cidades. Conclusão: Broly clássico derrota Toguro com uma facilidade crescente ao longo da luta. A batalha seria intensa no início, mas logo desequilibrada quando Broly soltasse todo seu poder. Toguro teria destaque com sua disciplina e técnica, mas não conseguiria acompanhar o nível de destruição e regeneração do Saiyajin lendário. O vencedor da batalha é Broly.